Vamos iniciar aqui a nossa arte. Vamos usar aqui algumas fotos que eu separei aqui. Aproveitando, vamos copiar aqui essa textura e adicionar aqui na nossa pasta, tá? Beleza. Vamos pegar todas as imagens aqui. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição essas imagens para você treinar. Para você fazer também aí na sua casa, tá? Vamos vir aqui, ó. Jogar aqui no nosso CorelDRAW. Todas as imagens vão estar separadas aqui. E aí temos as dimensões de 1080 para 1080 que vai ser postado no feed, tá, da igreja. Nesse tipo de arte, eu não costumo colocar o logo da igreja, apesar de eles pedirem bastante. Mas como já está no feed da igreja, já está na página da igreja, dá para se entender que já é aquela igreja e vai realizar esse evento lá. Então, nesse tipo de arte eu não costumo colocar o logo aqui embaixo, enfim, nem muita informação. Bora lá então? Primeiro vamos clicar aqui 2 vezes para habilitar as linhas guias. Porque é importante a gente ter essas margens de segurança. Vamos colocar 50%, 50 pixels, mais ou menos assim. Costuma colocar 80, mas vamos jogar aqui 50. A nossa primeira imagem vai ser essa daqui. Vamos recortar ela. Eu costumo cortar ela no Photoshop para ter, vamos dizer assim, um nível de qualidade muito melhor. Mas hoje vamos cortar ela aqui no CorelDRAW, tá? Então vamos habilitar aqui a espessura mínima para a gente conseguir enxergar direitinho onde que a gente está. Estamos usando a caneta. Aqui pode se usar de paciência para você ir recortando, porque a gente pretende pegar bastante detalhes aqui, tá? Nesse tipo de imagem, eu gosto de, no CorelDRAW, eu gosto de recortar por dentro da imagem, porque na hora de recortar a gente consegue ter uma fidelidade aí bem legal nas margens, vamos dizer assim, do objeto, tá? Então, ó, serve para você ir recortando aí também, tá? Ó, mais ou menos assim. Vem jogando aqui por dentro, ó. Mais ou menos aqui, vem editando. Aí vem jogando aqui. Mais ou menos desse jeito aqui, tá? Vamos recortar o outro. Se você quiser, você pode recortar eles. Vamos fazer isso daqui. Recortar eles por inteiro, né? Pra ficar melhor aí a imagem. Aí aqui, gosto de jogar um pouco de detalhe aqui também, ó. Jogar uns detalhezinhos aqui. Ó. Mais ou menos aqui. Vem adicionando aqui a nossa imagem, ó, mais ou menos aqui. E a parte do pão, vamos dar bastante detalhe aqui, tá? Ó, eu vou pegar bem interno porque esse fundo preto pode dar problema lá pra gente na hora que a gente for recortar a imagem lá. Então pega bem por dentro aqui. Como o pão é irregular, ó, então a gente tem essa liberdade de ir cortando assim, ó. Depois você pode editar essa imagem com a ferramenta aqui de formas, né? Ó. Vem cortando, ajeitando aqui, ó. Pra cá, ó. Fechou aí a nossa imagem. Vamos vir aqui, selecionar e vamos dar aqui a interseção, criar a interseção e temos a nossa imagem aqui.
Lembra que eu falei da parte aqui, ó, que a gente pode ajustar, ó. Tá pegando um pouquinho do fundo aqui, então a gente pode vir, ó. E ir ajustando, tá vendo? Ó o pão como é que tá, tá bonito. Beleza. Vamos jogar nossa imagem aqui. No branco ele destaca mais, né, as falhas aqui. Ó. Beleza. Fechou. Vou jogar a imagem mais ou menos aqui. Pra cá, ó. E aqui. Tá? Nossa imagem tá aqui. E aí aqui a gente vai clicar 2 vezes para criar um retângulo, ferramenta de conta-gotas e vamos pegar aqui essa imagem e vamos pintar aqui da cor do vinho, que é esse daqui. Pode pegar uma parte mais clara, vai escolher, tá? Vamos pegar esse mais escuro aqui e temos mais ou menos assim a nossa imagem, tá? Vamos copiar e colar aqui o fundo novamente. Joga ele aqui ao lado. Ferramenta de transparência, a gente vai jogar uma transparência aqui no nosso fundo, ó. Transparência mais ou menos assim. Pega a nossa imagem e joga ela aqui. Para dar esse efeito aqui, tá? Mais ou menos desse jeitinho aqui. Poderia dar opacidade na própria imagem aqui. Dá pra gente fazer também. Só que nesse caso eu quero deixar aqui uma imagem mais clean, né? Vamos dizer assim. Ó. Puxa pra cá. Beleza. E joga a nossa imagem aqui. E a outra também, tá? Mais ou menos desse jeito aqui. Aí agora a gente tem a imagem aqui dessa cruz. Efeitos. Vamos vir aqui em ajustes. Vamos colocar aqui em matiz, saturação e vamos diminuir aqui a saturação para deixar preto e branco. Aqui a gente vai ajustar a nossa imagem para ficar no plano certinho aqui. E aí a gente vai ter a liberdade de puxar ela até a parte de cima aqui, tá? Ó. Ferramenta de transparência. Vem aqui, ó, dá uma transparência na nossa imagem. Bem mais ou menos aqui, vamos ver. Beleza, aqui tá bom. E aí a gente vai vir aqui e vamos escolher sobrepor para ver como é que fica. Ficou bom. E aqui a gente vai diminuir a nossa opacidade e deixar em 47, tá? Mais ou menos aqui. Pega aqui a ferramenta de formas, vamos diminuir aqui a nossa imagem. Aqui a gente vai selecionar efeitos, ajustes, também jogar em preto e branco. Encaixar a nossa imagem mais ou menos aqui. Transparência e vamos testar. Multiplicar, sobrepor, luz suave, luz forte. Não. Multiplicar vai ficar bem mais escuro. Ó, vai ficar bem mais escuro, mas vai ficar bom também. E aí aqui a gente joga a transparência, tá? Para dar um efeito aqui melhor. E aqui a gente diminui, mais ou menos assim. Ó, vai ficar assim a nossa imagem, tá? Agora a gente vai adicionar o texto. Ceia. Vamos usar essa fonte aqui, ó. Vamos aumentar. Letra P para centralizar ela, a gente vai subir ela mais ou menos até aqui, colocar como na cor branca. E de efeito, a gente vai fazer um efeito interessante aqui na nossa imagem, que vai ser adicionar aqui texto abaixo, tá? Mais ou menos aqui. Muito bom. Estão gostando aí da aula? Deixa seu like e deixa aí essas informações. Beleza. Aí aqui a gente vai adicionar data. Dia 10 de abril, 9 horas. Vou colocar o AS também.
texto a gente vai adicionar ele branco. Vamos alterar a fonte para essa fonte mais gordinha aqui. Diminui o nosso texto, joga ele aqui em cima. E a gente vai alterar aqui para a direita, para ele ficar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo como é que ficou? E aqui embaixo a gente pode copiar o texto e a gente adicionar as informações da igreja, tá? Que seria o endereço. Colocar number 50. Vai ser 50 likes que eu vou receber aí de vocês. Joga ele aqui, vai puxar uma linha. E essa linha vai ser branca. Diminui ela aqui, ó. Seleciona, pressiona a letra C do seu teclado para centralizar a linha. Vamos colocar aqui. Beleza, diminuímos aqui o texto, jogamos ele aqui abaixo, ó. Exibir aperfeiçoada para ficar bem mais bonito. Ó. Seleciona o texto, diminui ele mais um pouquinho, tá? Ó. Essa linha a gente vai copiar ela e vai jogar ela aqui. No nosso texto a gente vai diminuir o espaçamento e a linha a gente vai jogar ela aqui. Beleza, ficou bonito. Olha como é que ficou? Ficou show, né? Ficou bem bonito. Ok, agora a gente vai fazer um efeito interessante aqui. Vamos clicar 2 vezes para criar um retângulo. Gosto de dizer que isso aqui é o descanso da arte. A gente vai pressionar F11. Clica aqui na cor, vamos adicionar um preto. Só que o preto que a gente vai adicionar, ele é RGB. Vamos vir aqui em tipo, vamos colocar elíptico. Coloca preto também em RGB. Opacidade a gente vai adicionar 100. Pode adicionar mais uma aqui e adicionar 100. E dá um OK. Botão direito, Power Clip aqui dentro. Clique aqui na parte superior em selecionar conteúdo e você vai aumentar aqui. Ó. Mais ou menos assim. Letra P para centralizar e sobe todo mundo lá para a parte superior e a gente tem esse resultado aqui, ó. Olha, antes, depois, bonito, né? Aí você pode perceber que o texto aqui do 10 de abril está escondido. Tu quer adicionar um contorno ali, né? Que eu sei que você quer adicionar um contorno. Ele tá aqui. A gente vai subir ele acima desse efeito. E a linha também a gente vai adicionar acima desse efeito. Como também a outra linha. E a parte de endereço aqui que a gente está observando. Vamos só bloquear ele aqui. Parte de endereço a gente vai subir também. E aí a gente deixa o nosso efeito bonitão aqui, tá? Beleza. Tá quase finalizada a nossa arte. Vamos adicionar essa imagem aqui. Porém, eu vou ser sincero para vocês. Teste. E eu vou fazer isso aqui agora. Seleciona efeito. Vamos jogar aqui um sobrepor. Não ficou legal. Deixa eu só ver qual é o efeito que tá nessa arte aqui. Opa. Deixa eu ver. Tá um tela. Vamos ver agora. Vou jogar um tela aqui pra gente ver. Tela. Aí, ó. Olha como é que ficou o efeito aqui de tela nessa imagem, tá? Observe que
está por trás das informações aqui, ó. Tá vendo? Por trás. Diminua a opacidade dessa imagem e a gente tem esse efeito aqui, tá? Olha como é que ficou bonito. Ferramenta de formas, vamos ajustar a nossa arte aqui para ficar dentro do quadradinho. Apesar que depois a gente pode criar um Power Clip aqui, mas eu gosto de ajustar aqui a parte de formas, tá? O resultado mais ou menos assim. Beleza? Sentindo falta aqui, né? Uma sombra aqui nesse objeto que seria da Santa Ceia. Então vamos vir aqui, sombreamento, joga um pouquinho só. Opa! Já deu a diferença, tá vendo que o Ceia aqui tá mais bonito aqui? Mais ou menos isso, tá? E é isso daí. Vamos desabilitar as linhas e a gente tem o resultado final, que é esse daqui, tá? Vamos aumentar ele aqui. Está aí a nossa arte, tá? De Santa Ceia. Para quem é evangélico, para quem tem alguma religião, só do fato de ler ceia a pessoa já entende, tá? Então, no post que vai ser feito lá no feed da igreja, vai estar lá culto de Santa Ceia, o horário, o endereço, tá? Tudo certinho na descrição do post. A imagem só vai ser para chamar atenção. Então a gente tem o cálice, temos aqui o pão e temos aqui a ceia, onde a gente, só de olhar, a gente vai identificar que é um culto de Santa Ceia, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Deixe aqui seu comentário e aqui embaixo na descrição está o link para você baixar essa imagem totalmente gratuita aí para vocês. Obrigado, tchau, tchau.